E a nossa conversa hoje aqui nos nossos estúdios é com a Isabel Mendes, assessora econômica da CNA. Isabel, mais uma vez conosco, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui para a gente falar aí do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, o nosso IPCA, trazer esse resultado aí de agosto. Pois é, essa publicação, né, esse comunicado técnico que foi, né, publicado recentemente pela Confederação e que traz aí um dado, um recuo, na verdade, da inflação registrado em agosto. Na prática, como isso impacta o produtor rural? Bom, a primeira coisa é chamar atenção para esse resultado, porque a gente não tinha um resultado negativo, uma deflação, né, do índice geral desde junho de 2023. E esse resultado, ele aconteceu por conta do agro, né? A gente tem como é que ele funciona, esse indicador. A gente tem 9 grandes grupos: educação, transporte, comunicação, e desses 9, apenas 2 apresentaram um recuo nesse mês de agosto, né? Que foi a habitação, por conta de energia elétrica, e alimentação e bebidas. A gente também teve um recuo aí de 0,44%, sendo que este grande grupo, na verdade, ele é dividido em 2, né? A alimentação fora do domicílio, que a gente está falando aí de restaurantes, lanchonetes, e no domicílio onde a gente está. E aí o recuo foi maior ainda, foi 0,73% em agosto, sendo que em julho a gente também tinha tido aí uma queda de 1,51%. Então a gente está aí ajudando nessa queda, né, nesse recuo da inflação neste ano. Também chama atenção rapidamente aqui para o resultado em 12 meses. A gente olha muito esse resultado em 12 meses por conta da meta de inflação que é definida aí pelo CMN, né, pelo Conselho Monetário Nacional. A meta que a gente tem esse ano é de 3%, com limite de 4,5%, e nesse acumulado a gente está em 4,24%. Falando das principais cadeias produtivas, Isabel, como se portou, como ficou esses preços, né? Os preços, como esses preços se comportaram aí de alimentos, desses alimentos? Pois é, a gente costuma aí no nosso comunicado técnico, e aí a gente convida todo mundo a entrar no nosso site, né, ver a avaliação que foi feita em relação, todo mês sai o indicador, todo dia 10 a gente faz essa publicação, e a gente costuma apontar, né, chamar atenção justamente para aquelas culturas onde a gente teve maior recuo ou maior avanço, né, maiores altas e baixas. A gente teve então essa deflação de alimentos, e aí a gente chama atenção para as culturas onde a gente teve um recuo maior. E lá a gente tem batata inglesa, cenoura, tomate, cebola, hortaliças e verduras, ali num recuo entre 20% a mais ou menos 5%, se a gente olhar essas 5 principais aí que a gente está citando. O que a gente observa, na verdade, é que esses recuos, né, esses comportamentos de preço tem muito a ver com sazonalidade, obviamente, porque se a gente está numa intensificação, por exemplo, de colheita, a gente tem uma maior oferta, né, dessas culturas, desses produtos, o que vai influenciar o preço, e produtividade, obviamente, e algumas a gente teve uma produtividade maior, e isso também influencia na questão da oferta, da ampliação da oferta. Então, a gente tem esse impacto aí positivo em relação ao recuo dos preços, influenciando aí o IPCA, que é importantíssimo, porque a gente está falando de inflação, né? Ou seja, corrói o poder de preço, o poder de compra aí das famílias. Então, um recuo é bastante positivo, e tanto para consumidores, obviamente também para o produtor tenta, né, aumentar a sua produção por meio de tecnologia, manejo, justamente para a gente ter uma oferta maior e garantir um preço mais baixo aí de alimentos para a população. E essa pressão na oferta de alimentos, né, Isabel, acaba sendo também impactada pela questão da seca, né? E isso faz, consequentemente, com que os produtores acabem utilizando ainda mais energia elétrica. Exatamente, exatamente. Você tocou num ponto importantíssimo. A questão da seca, ela influencia, entre outras coisas, custo, né? A gente está falando aqui do preço ao consumidor, o IPCA, é um preço de varejo, tá? Então, uma das coisas que compõe o IPCA é esse preço pago ao produtor rural, mas tem outros componentes que entram aí nesse preço que vai ali para a mesa das famílias, né? Além do custo do preço que pago ao produtor, você tem custo de escoamento dessa produção, transporte, logística, né, para chegar até a mesa, né, das famílias, a margem do varejista, a tributação também é relevante, é por isso que nós brigamos tanto ali na reforma tributária para a gente ter a desoneração da cesta básica, né, uma alíquota diferenciada para os alimentos, porque isso também influencia esse preço final. Agora, olhando da perspectiva do produtor, a gente tem que olhar a inflação de custos, né, porque, no fim das contas, o produtor, na sua maioria, ele é tomador de preço, então ele tem que fazer gestão de custo. Então, ele tem que reduzir o seu custo, né, ou
aumentar a sua produtividade, que faz por meio de tecnologia e manejo. E isso, quando ele faz isso, ele tem aí uma diluição do seu custo fixo, né? A gente, inclusive, já chama atenção para outro produto, né? Algo que a gente tem aqui na casa, que é o Projeto Campo Futuro, que faz justamente esse levantamento de custos de produção. Então, o produtor entre lá no nosso site, faça o acompanhamento dos seus custos, acompanhando aí esse nosso projeto, né? Que a gente faz aqui na casa desde 2007. E falando na reforma tributária, tema esse que só deve ficar para depois das eleições e que, claro, o produtor aguarda com muito anseio, né? Sem dúvida nenhuma. A gente fez um trabalho muito forte para que a gente tivesse... Né, foram várias conquistas feitas pelo agro, sem dúvida nenhuma. Duas das principais, eu até falei aqui, a questão da desoneração da cesta básica e uma alíquota diferenciada, mas a gente ainda está aí na parte das leis complementares e trabalhando para as últimas questões, os últimos ajustes serem aprovados aí, né, conforme a gente tem brigado e defendido lá no Congresso Nacional. Quero só voltar para um ponto que você falou, que é importantíssimo, da questão da energia elétrica residencial. Como eu comentei, a gente teve 2 grupos, né, que influenciaram esse resultado de agosto, que foi alimentação e bebidas e o grupo habitação. Por que a habitação teve essa queda? Porque a gente teve uma alteração pela ANEEL da bandeira tarifária de julho, que estava amarela, para verde em agosto. Bastante positivo, a gente teve essa queda, energia elétrica pesa muito no IPCA. Agora, a gente tem que lembrar que agora, em setembro, houve alteração da bandeira tarifária, né? Ela começou ali foi anunciado em vermelha patamar 2, foi alterada, agora é patamar 1, só que isso significa R$ 4,46 a mais a cada 100 quilowatts consumidos. O que isso significa, no fim das contas, para o produtor? A gente vai ter uma pressão, sem dúvida nenhuma, no IPCA no mês de setembro, e aqueles produtores que têm ali um gasto muito grande no seu custo operacional com energia elétrica, né, são mais intensivos no uso de energia, sistema de irrigação, de climatização, resfriamento, conservação, culturas, por exemplo, como aquicultura, né, que a gente tem bombeamento e circulação de água, manutenção de sistema de aeração, isso tudo vai ter um impacto muito relevante. Então, a gente deve ver aí uma pressão nas margens dos produtores nesse mês. Só para a gente concluir, qual é a previsão para o próximo comunicado? A previsão, a gente tem, na verdade, o IPCA saindo mais ou menos ali a cada dia 10, dia 11 de cada mês, e a gente procura no mesmo dia, inclusive, né, ter aí o nosso comunicado publicado na página oficial da CNA, ou no máximo até o dia seguinte. Então, entre dia 11 mais ou menos dia 12, a gente já tem o comunicado técnico referente ao mês de setembro. Isabel Mendes, assessora econômica da CNA, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Bruno, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.